A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no livro de Gênesis. E hoje nós chegamos na lição de número 9, que tem como título Bênção e Maldição na Família de Noé. E a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, no livro de Bereshit, no capítulo de número 9, do verso 20 ao verso de número 29, mas nós temos um combinado, e vocês sabem, é de ler todo o livro do Gênesis, e muitos de vocês já leram todo o livro de Gênesis. Então volta para o capítulo 9, dá uma olhadinha novamente do verso 20 ao verso de número 29, onde é a leitura bíblica, onde nós vamos meditar nessa aula. Então o tema da nossa aula é a lição de número 9, bênção e maldição na família de Noé. Eu queria mandar aqui a paz do Senhor para o evangelista Josias, da cidade de Ijuí, né? Não sei se eu pronunciei certo, aqui do Rio Grande do Sul. Evangelista, que Deus continue ali abençoando, tá? Da cidade de Ijuí. Também mandar um alô para nossa missionária, nossa irmã Lúcia, lá nos Estados Unidos, tá? E eu quero pedir perdão aqui, que eu não vou tentar pronunciar o nome dessa cidade. Ela me disse que fica 2 horas de Washington, mas é um nome complicado, eu não quero passar vergonha aqui. Então que Deus continue ali abençoando minha irmã aí nos Estados Unidos, que Deus continue realmente prosperando a tua vida, da tua família e da tua casa. Quero também mandar paz do Senhor para o pastor vice-presidente, tá? O pastor Marques, tá? Mandar um alô também para o pastor presidente, tá? Para o pastor Carlos, lá do Espírito Santo do Pinhal, tá? Então o pastor presidente é o pastor Carlos, uma pessoa muito simpática, me recebeu muito bem naquele congresso que nós fizemos semana retrasada, aonde Deus realmente se fez presente, um homem de Deus, um homem amante da palavra de Deus, um homem amigável. Então pastor Carlos, eu sei que ele não assiste internet, ele não acompanha pela internet, mas o pastor Marques, manda um alô para ele, pastor Marques. O pastor Marques é o vice-presidente, tá? Manda a paz do Senhor também para o pastor Marques, o vice-presidente do pastor Carlos, lá do Espírito Santo do Pinhal. Estive pregando no congresso de jovens, liderado pelo nosso irmão Emerson, que é o líder geral daquela cidade. Que Deus realmente continue ali abençoando. Então que toda a AD Belém do Espírito Santo do Pinhal receba a paz do Senhor. Também mandar um alô para o pastor Josué Silva, de Presidente Prudente, do interior do estado de São Paulo, que tem como pastor presidente o Samuel Padilha, né? Família Padilha, uma família muito abençoada aqui na cidade, no estado de São Paulo. E o pastor Josué Silva, de Presidente Prudente, é um admirador do meu trabalho, Baruch Hashem. Que Deus continue ali abençoando. Também mandar um alô aqui para o pastor Rafael Carvalhinho, lá de Portugal. Tá? Mandar um alô também para o nosso irmão Lamex, não sei se eu pronunciei certo, Lamex Silva, ao diácono Edinaldo e a missionária Michele, que são um grupo que toma conta da escola bíblica dominical em uma cidade, eu acho que é de um bairro, também não sei a pronúncia correta, mas em Lisboa, em Portugal. Então que Deus continue abençoando o pastor Rafael, o Lamax, o Edinaldo e a missionária Michele. Quero também mandar um alô aqui para o Valdinês Faria, tá? Ele é aqui pertinho da minha cidade, tá? Ele mora em São Pedro, no interior do estado de São Paulo. Da minha cidade até a cidade dele é uns 50 quilômetros apenas, tá? Valdinês, que Deus continue ali abençoando você e toda a sua casa. Quero mandar também um alô ao pastor Paulo, que dirige uma congregação aqui do meu campo, Jardim Europa 4, estivemos pregando no pré-congresso dos jovens ali, foi realmente uma bênção. Renan, que Deus continue lhe abençoando também. Renan é um líder de jovens que tem uma visão muito interessante, aguçada, uma visão de águia para o reino de Deus. Que Deus continue abençoando toda a mocidade e louvor celeste também. Amém? Que Deus continue ali abençoando. Queridos, hoje nós vamos estudar sobre a saída de Noé da arca. Semana passada nós falamos sobre a entrada, nós falamos sobre a construção de uma sociedade para a glória de Deus, e agora nós vamos analisar o que Noé estava fazendo após a sua saída da arca
daquela arca. E estudar a saída de Noé e de sua família é reviver o pecado de Adão e a sua consequência. Eu vou repetir. Qual a importância de estudarmos a saída de Noé e de sua família? Qual a importância de nós estudarmos sobre a vinha que Noé plantou? Preste atenção. Estudar a saída de Noé, a plantação da sua vinha, é reviver o pecado de Adão e a sua consequência. Quando eu olho para a atitude de Noé, uma atitude pecaminosa, quando eu analiso a vinha que ele plantou, eu estou relembrando Adão no Éden. Eu estou relembrando a queda e a consequência de sua queda. É por isso que estudar Noé após a saída e a sua vinha é relembrar a história do pecado. É relembrar e reafirmar que o pecado, enquanto nós estivermos aqui, ele jamais desaparecerá. Ele sempre estará conosco. Ele sempre estará conosco. Ele está enraizado dentro da natureza humana. Embora não fomos criados em pecado, mas o pecado foi incorporado. O pecado ele veio após a queda de Adão. Estudar essa lição, ela vai nos ensinar que o dilúvio não era simplesmente algo purificador. Eu quero que vocês entendam que o dilúvio não tinha a qualidade simplesmente de purificar. Embora que na última aula nós frisamos isso, mas eu quero salientar um pouco mais profundo nessa aula, que o dilúvio não era simplesmente algo purificador, mas ele era um sinal agudo, preste atenção, o dilúvio era um sinal agudo de Deus contra o pecado. Era um sinal visível, era um sinal exterior, para que todo mundo enxergasse o quanto Deus odeia o pecado. Então a ideia do dilúvio não era purificar o pecado, porque o que purifica o pecado é o sangue de Cristo. É por isso que no Antigo Testamento tinha as ofertas, tinha o ato de ofertar, porque para aplacar a ira de Deus. Então, o dilúvio não era para purificar necessariamente, mas era um sinal agudo de quanto Deus odeia o pecado. Pois o desejo ao mal sempre nos acompanharia. Então a verdade é que quando eles saem da arca, eles começam a viver em sociedade. Nós vemos a tragédia que aconteceu na casa de Noé, que é o tema da nossa aula. Estudar Noé é tão importante. Estudar Noé é aprender que a Bíblia não se preocupa em ocultar os pecados dos seus personagens. Estudar Noé, a Bíblia poderia esconder, a Bíblia poderia maquiar o pecado de Noé, mas a Bíblia não maqueia, a Bíblia estampa, a Bíblia qualifica, a Bíblia mostra os pormenores de uma relação errada socialmente e que agrava a Deus. Então estudar Noé é aprender que a Bíblia não oculta os erros dos seus homens e nem apresenta desculpas dos seus vultos, mas estampa, ela não maqueia. É isso que me alegra quando eu estudo a palavra de Deus. É como dizia Spurgeon, Deus nunca permite que os seus filhos pequem com sucesso. Há sempre um preço a ser pago. É muito interessante a frase de Spurgeon. Deus nunca permite que os seus filhos pequem com sucesso. Há sempre um preço a ser pago. O pecado deixa a sua marca. E a Bíblia não esconde a marca de nenhum dos seus vultos. Ela sempre estampa para nos servir de alerta, para nós não pecarmos como eles pecaram, para nós sermos um pouco melhores do que eles foram. É essa a ideia. E o tópico de número 1 fala sobre a vinha de Noé. O ponto 1 vai falar assim: a destemperança do patriarca. O que eu quero salientar neste ponto aqui é o seguinte. Eu quero que você leve para a tua classe. O que eu quero salientar aqui é a evolução do pecado na geração pós-diluviana.
Note que Noé seguiu o exemplo de quem? Do seu pai. Quem era o pai de Noé? Lameque. Não é o Lameque de descendente de Caim, não. Tá? É o outro Lameque. Tá? Nós já estudamos isso. E o que o pai dele era? Lavrador. Então Noé não sabia outra coisa a não ser lavrador. Tá? É bem verdade que a Bíblia não fala que Noé era lavrador. A Bíblia usa a expressão Ish Adamá, ou seja, homem da terra. E quem é um homem que cuida da terra? O lavrador. Tá? É por isso que usaram a palavra lavrador, mas no original é Ish Adamá, é homem da terra. Ou seja, ele era um homem da terra, ele cuidava da terra. Então quem cuida da terra é um lavrador. Então colocar a palavra lavrador como subentendendo que ele cuidava da terra, porque o texto diz que ele era um homem dado à terra, ou seja, ele cultivava a terra. Tá? Ele cultivava a terra. Então Noé, ele era um lavrador, ele cultivava a terra. Mas o que eu quero salientar aqui é o seguinte, que Noé sai da arca. E Noé foi fazer o que? Foi lavrar a terra. E o que ele foi plantar? É claro que ele plantou várias coisas. Ele não cultivava somente a vinha, ele cultivava várias coisas. Mas a Bíblia salienta a vinha, porque da vinha que deu origem o primeiro grande pecado da primeira família pós-adâmica. Perceba o que aconteceu. O primeiro pecado aconteceu dentro de uma casa, dentro de uma família. Porque foi o casamento entre Adão e Eva. E Deus agora iria mostrar mais uma vez que a família estava sendo alvo do pecado. Mas o que eu quero salientar para vocês é o seguinte, então Noé sai da arca. Noé já plantou a vinha, já colheu? Não. Noé, ele teve, presta atenção, Noé ele se embriagou com vinho, que nós vamos aprender aqui. Nós vamos ver a insensibilidade do seu filho menor. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte, Noé, para ele se embriagar, ele teve que plantar a vinha. Ele teve que colher a vinha. Ele teve que colher as uvas. Depois que ele pegou as uvas, ele teve que ir para o lagar. Ele teve que pisar nas uvas. Ele teve que extrair o suco da uva. Então primeiro ele planta, depois ele colhe as uvas, depois ele leva as uvas para o lagar. Note que o conhecimento de vinha, do cultivo do vinho, já era uma prática conhecida dentro da cultura antediluviana, porque a tecnologia tinha sido alcançada. Noé sabia a tecnologia para a fabricação de um vinho, então planta, colhe, pisa, armazena, depois a fermentação deste vinho, para depois a ingerir esse vinho. Ou seja, tudo isso é um processo. E o que eu quero que vocês salientem na classe de vocês, que o processo da fabricação do vinho, presta atenção, é o processo do pecado. O pecado ele não aparece da noite para o dia. Primeiro eu planto, primeiro ele é germinado, depois eu colho, depois, olha, tem todo um processo, eu piso, ou seja, eu vou confeccionando ele vai fermentando, ele vai ganhando forma, eu vou me embriagando com isso, até eu ingerir ele, e depois quando eu ingiro ele, aí vem a consequência pública e visível. Vocês estão notando que a ideia da vinha é a ideia de um processo, que não aconteceu da noite para o dia, isso? É isso que eu quero que vocês entendam. Note que esse processo natural do vinho mostra a evolução do pecado. Será que Noé sabia que o vinho tirava a lucidez? É claro que sim, pois ele já tinha conhecimento desse processo da vinha, do vinho, ele já sabia disso. Não caia nessa falácia alguns teólogos que estão andando pela internet aí, de que Noé não sabia que neste momento o vinho estava com uma fermentação maior, negativo, senhores, negativo. Noé sabia que o vinho era quem tirava a sua sensatez, já era um processo cultivado isso.
já era herança do pecado. O pecado deformou a terra. O vinho passou a ter álcool por causa do pecado. E o álcool estava tirando a lucidez, tira a lucidez das pessoas. Noé sabia. Não houve uma fermentação maior nessa época, um negativo, porque o processo do pecado começou em Adão. Ele sabia disso, mas ele não vigiou. Então isso é muito interessante. E eu sei que a pergunta que não vai se calar nas classes pelo Brasil e fora do Brasil é: beber é pecado? Beber vinho é pecado? E eu respondo: não. Paulo diz para Timóteo: toma um pouquinho de vinho. Mas o que é pecado? É se embriagar. É se embriagar. Mas deixa eu dizer uma verdade aqui. É pecado beber? Não. O pecado é embriagar-se. Mas entre nós aqui, leve isso para a classe de vocês. Eu, Segantin, não tenho problema nenhum com bebida. Se vocês colocarem na minha frente uísque, cerveja, Bavária, verão, você pode colocar o que for de álcool para mim, eu não tomo, eu não gosto, eu não sinto graça naquilo. Mas tem outras pessoas, se você colocar uma 51 aqui, ele começa a espumar, ele começa, ele quer desejar. Então qual o conselho bíblico para isso? Corte o mal pela raiz, meu irmão. Corte o mal pela raiz. É melhor você fugir. O homem de Deus foge. Ele não enfrenta as suas lutas, as suas fraquezas. Ele foge dela. Ele corre dela. Por quê? Porque nós temos a tendência pecaminosa. Se nós ficarmos brincando com fogo, nós vamos nos queimar. Então foge dessas coisas. Então é pecado beber? Não. O pecado é embriagar-se. Mas se você não tem domínio, se você já tem uma predisposição para o alcoolismo, foge, meu irmão. Foge disso. E deixa eu dizer uma verdade aqui também. Existem cristãos que gostam de uma pinguinha, gostam de um aguardente, gostam de um ramiflyzinho aqui. Deixa eu dizer uma verdade. Isso, nós não podemos estigmatizar, nós não podemos colocar como um dos grandes pecados a bebida dentro da igreja, porque a bebida ela é um mal como qualquer outro mal. Como alguém que gosta de um cigarro, se alguém gosta de bebida, alguém que gosta de pornografia, alguém que gosta de outros tipos de pecado, outros tipos de vícios, a bebida é um mal igual aos outros. Você precisa... Então, querido, nós temos que tomar cuidado na questão da bebida. Então a melhor coisa é o que? É nós cortarmos o mal pela raiz. Tá? A melhor coisa, o texto diz para nós fugirmos da aparência do mal. Se a bebida ele me causa mal, eu fujo dela. Tá? Eu fujo dela. No meu caso, eu não tenho problema nenhum com bebida. Nunca gostei, não gosto. Eu não vejo graça nisso. Tem outras pessoas que quando vê uma bebida alcoólica, ele espuma a boca, ele fica todo feliz, ele fica aguçando, querer ter esse prazer. Então, o meu recado é o seguinte: a Bíblia proíbe? Não. O que ela proíbe é a embriaguez. Então, se você não pode com a bebida, corta o mal pela raiz. Ok? Ponto de número 2, a irreverência de Cã. A irreverência de Cã. Preste atenção, que Noé cometeu o pecado, cometeu. Noé foi imprudente. O pecado de Cã, ele só aconteceu por causa da irreverência de seu pai. Mas é interessante notarmos que o texto não trabalha o erro de Noé. Ele vai trabalhar justamente a consequência do erro de Noé, que foi o pecado do seu filho. Tá? O pecado do seu filho. Note que o foco do texto está em Cã e não em Noé. Mas Noé, ele errou. Noé teve uma parte proibitiva. Noé, ele faz aquilo que um chefe de casa, que um homem justo, não poderia estar fazendo, porque ele ficou nu perante os seus filhos. Ele ficou nu diante da sua casa. Ele ficou nu diante da sua família, que tinha ele como referência. Ele era referência de casa. Mas aí Cã,
O texto diz que Cã, ele olhou seu pai nu. É muito interessante que o filho de Noé não chamava-se Cão. Algumas traduções de cão para que eu conheça cachorro. Né? Cachorro em hebraico não é cão. Tá? Em outras traduções está Cão. O nome no hebraico é Ram. Tá? Ram. Aí tem várias interpretações para a palavra Ram. Alguns vão falar que é negro, outros vão falar que é escuro. Tá? Daqui um pouco nós vamos trabalhar essa ideia, mas o filho mais novo de Noé, ele quebra o 5º mandamento. Embora ainda não existia, ainda não estava sistematizado os mandamentos, mas aquilo que era intrínseco do filho era respeitar o pai e a mãe. Ele quebra este mandamento, ele quebra o quinto mandamento. Tá? Um negócio caindo aqui, meus irmãos, um notebook caindo aqui, né? Ele quebra o 5º mandamento. Eu quero que vocês percebam o seguinte, que o 5º mandamento, embora ele não está explícito, ele é algo implícito aqui no texto, ele não é um preceito sociológico. Pai e mãe não é um preceito sociológico, mas ele é um chamamento a manter a autoridade delegada por Deus, e assim, observamos, reteremos a bênção do Senhor. Então, manter o 5º mandamento não é um preceito sociológico, é um chamamento para que nós possamos guardar a autoridade que foi delegada ao pai, ao chefe da casa. Mas qual foi o pecado de Cã? O pecado de Cã foi ver a nudez do seu pai. Aí a palavra ver aqui, viu Cã a nudez do seu pai, existem algumas interpretações. Alguns vão falar que é pecado sexual, outros vão dizer que enquanto ele estava bêbado, Cã dorme com a sua mãe, comete um incesto. Tá? Existem muitas teorias neste ponto. Tá? Mas eu quero ficar com aquilo que está mais claro no texto, embora eu tenha a minha própria opinião sobre isso, mas o que eu quero salientar aqui é sobre a divulgação que Cã faz de seu pai. Ele viu a nudez do seu pai e ele começa então agora a contar para os seus 2 filhos, para os seus 2 irmãos, melhor dizendo. Ele conta para Sem e para Jafé como estava o seu pai. Ele conta a situação irreverente do seu pai, ele conta sobre a nudez de seu pai. Note que neste momento a Bíblia diz que Cã, ele, entre aspas, ele riu da desgraça alheia. Cã, ele aproveitou a situação para difamar o seu pai. E aqui nós podemos tirar algumas lições importantes, pessoas que se aproveitam, desculpe a expressão, do erro, da desgraça alheia, para cultivar, para promover a disseminação, para promover a insensibilidade, para promover a desordem dentro da casa, dentro da família, dentro da igreja, dentro do emprego. Ou seja, ele viu algo de errado e ele promove esse algo de errado. Ele coloca em publicidade pública, ele coloca isso em evidência para que todos saibam o erro do seu próximo. O problema de Cã é a irreverência. O problema de Cã é a perca do temor, é a perca da sensibilidade. Ele perde o respeito alheio. Irmãos, quando nós perdemos o respeito alheio, nós passamos a não importar com os erros dos outros. E quando não me importo com os erros dos outros, eu divulgo, eu proclamo ele a outras pessoas, eu torno isso notório, eu torno isso a público. E esse foi o erro de Cã. Aí nós vamos para o ponto de número 3, o respeitoso gesto de Sem e Jafé. Nós devemos ser como, eu aprendi uma coisa como pastor, nós devemos ser crentes bombeiros. O que é um crente bombeiro? Aquele que apaga o fogo. Nós temos crentes hoje que não somos bombeiros, temos crentes hoje que são incendiadores, coloca fogo na lenha, ele não apaga, ele assopra para ver se pega mais fogo, ele coloca mais lenha, ele inflama aquilo, ele taca mais álcool para ver o circo pegar fogo. E Sem e Jafé não faz isso, porque o que movia o coração de Sem e Jafé era o que? Era o amor,
era o respeito, a compaixão, era a restauração da vida alheia, ainda mais se tratando do seu pai. Eles queriam que ele amava o pai, ele respeitava o pai, ele tinha compaixão pelo pai, ele queria que a restauração do seu pai acontecesse. É por isso que eles pegam uma capa, ambos, era como se eles ficassem, imagine só, estava aqui Cam, estava aqui Jafé e Sem. Eles pegaram uma capa, colocaram nessa parte do ombro, um outro que estava um pouquinho mais afastado colocou a capa no outro lado e entraram de costas, ou seja, a capa já estava esticada. Ou seja, eles já entraram com uma capa esticada. E quando chegaram perto do seu pai, eles deitaram uma capa sobre o seu pai. Isso fala aqui de companheirismo. Eles se uniram força para ajudar o próximo. É por isso que a bênção recaiu sobre ele. É por isso que a maldição recai sobre Cam, menino irreverente, que promove a dissimulação alheia. E o tópico de número 2 vai falar sobre o juízo de Noé, sobre a irreverência de Cam. Ponto de número 1, a maldição de Canaã. A pergunta clássica é o seguinte: quem é que peca? Quem é que pecou? Foi Cam. Cam era o filho mais novo de Noé. O filho que nasceu por último. Primeiro nasce Jafé, depois nasce Sem, depois nasce Cam. Em verdade é que Sem aparece sempre em primeiro lugar, mas ele é o segundo filho. Tá? E nós podemos ver em outra ocasião, mas Cam era o filho mais novo, era o que nasceu por último. Talvez era o queridinho da casa, da família. Mas é interessante que ele peca. Mas a maldição recai sobre quem? Sobre o filho de Cam, sobre o neto de Noé. Noé olha para o neto dele e amaldiçoa o seu neto. Aí a pergunta é: por que Noé amaldiçoou o filho de Ram, o seu neto, e não a sua própria pessoa? Preste atenção no que eu vou dizer. O fato está na sucessão de Cam, em vez de sua pessoa. Ou seja, a profecia estava sendo direcionada a quem? A sua posteridade. A palavra profética estava se referindo ao seguinte: você pecou, mas pela sua consequência, a sua família sofrerá um processo avassalador. Por isso que ele usa a expressão do seu filho como símbolo de uma descendência que teria uma marca registrada da maldição de Deus sobre a sua casa. Por quê? Por sua violação da família. A própria família de Cam iria fracassar. E deixa eu dizer uma outra coisa. A maldição que Noé professa para Cam, na pessoa do seu filho, Canaã, que era o neto de Noé, não tem nada a ver com a cor escura, não tem nada a ver com a cor negra, não tem nada a ver com uma raça negra, nada a ver. Alguns vão dizer: a maldição de Cam foi a negritude. Errado. Foi a escravidão. Errado. Deixa eu fazer uma interpretação bíblica que eu achei muito interessante. Porque não pode ser a cor negra? Porque Deus proíbe o racismo. Deus proíbe o racismo. Então ele não marcaria alguém pela cor da pele para inferiorizar o ser humano, porque Deus considera o ser humano todos iguais, como diz a nossa Constituição. Embora a nossa Constituição, a Constituição humana é baseada no texto bíblico. Deus é um Deus de igualdade, ele não segrega pessoas. Então Deus proíbe o racismo. Mas por quê? Porque o texto fala sobre uma escravidão de Canaã sobre Sem e Jafé, ou seja, ele seria servo, seria escravo de Sem e de Jafé. Perceba o seguinte: quem era o Deus de Sem e Jafé? O Eterno. Essa escravidão, alguns teólogos acreditam, e eu particularmente acredito nisso também, que tem a ver com
a escravidão aos ídolos. Ou seja, Cã deixaria de adorar a Deus e passaria a adorar outros deuses. E esses outros deuses iria escravizá-los espiritualmente, produzindo uma decadência espiritual e uma corrupção dentro da moralidade. Por quê? Porque a religião dos cananeus silenciava, preste atenção, ela silenciava, ela ocultava todos os melhores sentimentos da natureza humana, degradando a mente dos homens mediante uma superstição, ao mesmo tempo cruel e devassa. Então essa escravidão tem a ver com uma escravidão espiritual também. Ou seja, passariam a não adorar mais o Eterno, porque quem adora o Eterno tem liberdade. Mas quem não adora o Eterno fica escravo do pecado. E esses ídolos iriam silenciar aquilo como que mais de bom dentro de si. A natureza amorosa, a compaixão humana estaria silenciosa. E cauterizava a mente dele, mostrando para ele a devassidade, a podridão moral e a corrupção dentro da alma. Isso é muito interessante. E depois nós temos a bênção de Sem e Jafé. Olha que interessante. A bênção, que interessante. Deixa eu salientar uma coisa para vocês. É a primeira vez que um homem amaldiçoou alguém na história bíblica. Porque quem foi o primeiro ser a amaldiçoar alguém? O Eterno. Agora, Noé foi o primeiro homem a amaldiçoar alguém. É muito interessante. Então, Noé foi o primeiro homem a amaldiçoar alguém. Aí uma pergunta que eu quero fazer para vocês. E vocês levam para a classe de vocês. Noé abençoou Sem e Jafé? Pare um pouquinho. Eu quero mostrar para vocês que Noé não abençoou a Sem e nem a Jafé. Olha o que diz Gênesis, no capítulo 9, no verso 26 e 27. Olha que interessante, o texto diz: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habita nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. No início do texto diz: bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Olha que interessante, a primeira vez que alguém amaldiçoa, a primeira vez que um homem amaldiçoa alguém é Noé. E é a primeira vez que alguém pronuncia que o Deus soberano, ele pertencia a uma pessoa, a um grupo de pessoas. Porque na Bíblia, Deus é conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas aqui é a primeira vez que o texto associa o Eterno a alguém. A Bíblia chama que Deus de Sem, o Eterno é dessa geração. Dessa geração pertence o Eterno. E note que Noé não abençoa Sem. Ele agradece ao Senhor, Deus de Sem. Tudo nos leva a crer aqui que os olhos espirituais de Noé foram abertos. E ele viu que o Hashem estava abençoando a vida e a descendência de Sem. E que a descendência de Sem será a descendência da promessa. Ele estava visualizando isso. Ele estava visualizando que a descendência de Sem seria uma descendência que Deus aprovaria as suas atitudes, que Deus estaria abençoando essa família, essa descendência. Então ele, vendo isso pelo olhar da fé, ele faz um Baruch Adonai, bendito seja o Senhor, porque eu estou vendo, porque o Hashem é o Deus, é o Elohim de Sem. É o Deus dessa família, é o Deus dessa descendência. E aí ele diz o seguinte: para Jafé, alargue-se, porque Jafé significa alargar, Sem significa nome, fama, boa fama, reputação. Então o texto está querendo dizer o seguinte, que Noé viu Deus abençoando a família de Sem. E ele viu que a família de Jafé seria alargada, ou seja, ela cresceria muito em outros lugares. Tá? Mas muito interessante é ver essa sintonia, que Noé não abençoa Sem, ele agradece a Deus, porque Deus estava abençoando Sem. Isso é muito interessante.
Isso é muito interessante. Tá? Uma outra coisa que nós devemos salientar aqui é o deboche e a irreverência que tem sido a marca dos nossos jovens. Eu não digo somente dos nossos jovens, tem sido a marca de muitas pessoas não espirituais, que ficam debochando e ficam sendo irreverente em relação ao sofrimento alheio. E quando eu debocho, e quando eu sou irreverente ou insensível à situação alheia, eu sou penalizado por Deus por essas minhas atitudes. Ponto de número 3, tópico número 3. Cumpre-se a maldição de Canaã. Ponto 1. Canaã perde a sua herança. Querido, nesse ponto, Canaã perde a sua herança. Você pode levar um mapa para a sua classe, para mostrar onde foi a região de Canaã. O que eu quero salientar neste ponto aqui, nesse ponto, eu quero mostrar para vocês que eu aprendo que quando nós estamos debaixo de uma promessa, os outros trabalham e conquistam, mas Deus nos entrega a nós. Você pode conferir isso em Gênesis capítulo 15, verso 18 a 21. Eles trabalharam, eles conquistaram, Canaã conquistou, Canaã povoou, conseguiu o Egito, os babilônicos, eles frutificaram, mas foi entregue a quem? A descendência de Sem. Os outros trabalham em nosso favor, quando estamos debaixo da promessa de Deus. Ponto 2, a bênção de Sem na pessoa de Israel. Note que o povo ficou 40 anos no deserto, mas finalmente a palavra de Noé se cumpriu, ou melhor, a palavra do Eterno se cumpriu, a visão de Noé se cumpriu. O povo de Israel entrou na terra de Canaã. A primeira cidade a ser conquistada foi Jericó. Canaã era como se fosse um estado. Jericó foi a cidade, ou seja, passará os céus e passará a terra, mas a palavra do Eterno permanece para sempre. Ponto de número 3. Jafé participa da bênção de Sem. Irmão, isso é lindo estudarmos isso, porque Sem descende e vai dar origem a que povo? A Israel. Jafé dá origem a quem? A todos aqueles povos que não era descendente de Israel. Mas o pessoal, a descendência de Sem, iria usufruir do Deus de Sem. Jafé, a geração de Jafé, iria usufruir do Deus de Sem, ou seja, alarga-se, porque pessoas de Sem irão habitar também nas tendas de Jafé, e isso levaria o seu Deus, e o Deus de Sem seria o Deus também de Jafé, ou seja, seria a união profética de Israel com os gentios. Eu quero concluir dizendo da seguinte forma, que o amor e a compaixão pelo próximo é a marca verdadeira, é a marca do verdadeiro cristão. Que Deus continue abençoando a todos. Até semana que vem, querendo Deus.